No português, podemos ter mais de uma palavra que use exatamente os mesmos fonemas, mas que ainda assim são pronunciadas de forma diferente. Baba, babá, cágado, cagado, vive, vivi, secretária, secretaria. O que diferencia esses pares de palavras é o lugar onde cai o acento, certo? Mas o que é exatamente o acento? A gente pode definir como uma ênfase relativa dada a certo segmento dentro de uma palavra. O segmento pode ser uma sílaba, mora ou outra divisão da palavra. Em português, o acento é marcado principalmente por um aumento na força de uma sílaba, o que corresponde principalmente a um aumento do volume, mas também pode incluir aumento de frequência da voz ou da duração da sílaba. Esse tipo de acento costuma ser chamado de acento tônico em português, ou em inglês, stress accent. Mas eu não gosto muito desse nome acento tônico porque remete a tom, do qual a gente vai falar daqui a pouco. Então eu prefiro uma expressão como acento de força. Várias outras línguas possuem padrões de acento de força, onde um segmento da palavra é pronunciado com mais força. Veja esses contrastes em russo, por exemplo. Muka, angústia, muka, farinha. Doma, da casa, doma, casas. Se as palavras numa sílaba se distinguem apenas pela posição do acento, como é o caso do português e do russo, dizemos que a língua tem acento fonêmico, ou seja, o acento funciona de certa forma como um fonema da língua. Diferentes acentuações são percebidas como palavras diferentes pelos falantes. Mas também existem línguas em que o acento é previsível, caindo sempre numa mesma sílaba, ou em sílabas diferentes, mas ainda assim num padrão regular. Em Swahili, por exemplo, o acento cai sempre na penúltima sílaba de qualquer palavra. Mtambo, kondoo, baadhi, kunukilia. Em latim, o acento pode cair na penúltima ou na antepenúltima sílaba, e em palavras com 3 ou mais sílabas, a posição é definida de acordo com o comprimento da penúltima sílaba. Se a penúltima sílaba é longa, o acento cai nela. Se ela é curta, o acento cai na antepenúltima. Scorpio, scorpiones, asinus, caninos. Mas existem também línguas em que o acento não é marcado pela força e sim pelo aumento da frequência com que os segmentos são pronunciados. Esse tipo de acento costuma ser chamado em português de acento tonal, pitch accent em inglês, mas novamente não gosto muito do termo acento tonal. Eu acho que um termo como acento de altura seria mais adequado, pois deixa claro que o acento se refere a um segmento pronunciado com uma frequência mais alta. A forma como o acento de altura funciona em diferentes línguas é bem variado. Aqui eu vou dar 2 exemplos de línguas bem famosas com acento de altura e que o usam de forma bem diferente. Primeiro vamos falar do clássico japonês. No japonês, o acento marca uma mora pronunciada com frequência alta, depois da qual a frequência precisa ser baixa. Se você não sabe o que é uma mora, se inscreva no canal que em breve sai um vídeo sobre isso. Por enquanto, para fins de simplificação, vamos considerar a mora como sinônimo de sílaba aqui. Outra regra de acentuação do japonês é que as 2 primeiras moras de uma palavra precisam ter alturas diferentes. Ou seja, se a primeira é pronunciada com frequência alta, a segunda vai ter que ser com frequência baixa e vice-versa. Vamos ver alguns exemplos. Oka-san. O acento está na segunda mora, K, que precisa ser pronunciada com uma frequência alta, logo depois da qual a frequência cai. Oka-san. A primeira sílaba precisa também ter uma frequência baixa por causa da regra de as 2 primeiras sílabas precisarem ter frequências diferentes. Se a palavra tiver uma partícula sufixada, a partícula continua o padrão de acentuação da palavra. Oka-san wa. Agora veja essa palavra. Otoko. O acento está na mora final, ko, que precisa ter uma frequência alta. A primeira sílaba vai ter uma frequência baixa e a segunda vai ter ela alta também. Em geral, pode-se dizer que todas as sílabas que precedem a acentuada vão ter a frequência alta também, exceto a primeira sílaba da palavra. A única exceção é se a primeira sílaba for a sílaba acentuada. Como aqui a sílaba final é a acentuada, se pusermos um sufixo, ele vai ter que ter uma frequência baixa para manter o padrão do acento sobre o ko. Otoko wa. Existem palavras sem acento nenhum, como watashi. Nesse caso, de novo, a primeira mora vai ter uma frequência baixa e as seguintes frequência alta. Quando vemos a palavra sozinha, ela não se diferencia de uma com acento na última mora. Mas se a palavra recebe um sufixo, o sufixo vai ter uma frequência alta também.
Watashi wa. Enfim, o foco aqui não é entrar em grandes detalhes sobre a acentuação do japonês, mas acho que dá para ter uma ideia de como funciona, né? Existem vários canais de japonês aqui no YouTube com vídeos explicando o padrão de acentuação do japonês e que vão poder falar com mais propriedade que eu. Vamos então falar rapidinho do padrão de acentuação de altura do sueco. Temos basicamente dois padrões. Ou a primeira sílaba possui frequência alta e as demais possuem frequência baixa, ou a primeira e a última sílaba possuem frequência alta. Um exemplo clássico de par mínimo são as palavras anden, que significa pato, e anden, que significa espírito. Em anden, nota-se que a frequência cai da primeira para a segunda sílaba. Anden. Já em anden, ela segue alta. Anden. Novamente, eu não vou entrar em maiores detalhes aqui, mas você pode achar canais ensinando o acento de altura do sueco aqui no YouTube, onde eles explicam detalhadamente. O que diferencia esse tipo de acento do sueco e do japonês, do acento de força que temos no português, é essa marcação com base apenas na altura e não no volume, comprimento ou outros aspectos. Existem também línguas que não possuem nenhum tipo de acento, nem de força nem de altura. Um caso desses é o francês. Às vezes se considera que ele sempre acentua a última sílaba, mas ela não possui uma proeminência marcadamente maior que as demais. Então, na prática, todas as sílabas do francês são pronunciadas basicamente da mesma maneira. Télévision, incroyable, voiture. Outra língua que não possui acento é o mandarim. Hein? Como assim o mandarim não possui acento? E aqueles tons todos pelos quais ele é tão famoso? Pois é, mas isso são tons, não acentos. Não existe uma sílaba que se destaca mais que outras na palavra, apesar de cada sílaba possuir uma frequência própria na qual deva ser pronunciada. Assim, o mandarim não é uma língua com acento, mas é uma língua tonal. A forma como os tons funcionam em diferentes línguas também é bem diferente. E existem muitas línguas com tons, mas aqui eu vou falar só de 3. Em línguas tonais, cada segmento possui uma frequência, ou transição de frequência, que é o que se chama tom. Em mandarim há 4 tons. O primeiro tom tem uma frequência alta, pá. O segundo tem uma frequência ascendente, de média para alta, pá. O terceiro tem uma frequência descendente, de média para baixa, pá. Às vezes passando de média para baixa e depois média de novo, especialmente em sílabas mais longas, pá. E o quarto tom tem uma frequência descendente também, mas passando de alta para baixa, pá. Então, todos em sequência, pá, 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 pá. Existem línguas com ainda mais tons que o mandarim, mas a maioria das línguas tonais é mais simples do que isso. E em Yorubá, por exemplo, a gente tem só 3 tons: baixo, a, médio, a e alto, a, a. O baixo é marcado na ortografia com um acento grave e o alto com um acento agudo, e o médio não é marcado. Vejamos alguns exemplos de palavras. Eia, ori, bata, obe, obe, obe. Aqui ainda temos 3 tons distintos, certo? Mas existem línguas que diferenciam apenas 2 tons, alto e baixo. As línguas bantas são um grupo desses. Mas as línguas bantas, além dos tons, também possuem uma acentuação de força, como no português, por exemplo. Ou seja, você precisa marcar as sílabas isoladamente por tom alto ou baixo, ou seja, pronunciadas com frequência alta ou baixa, e ainda precisa pronunciar uma sílaba da palavra mais intensamente, com mais volume geralmente. Mas na maioria das línguas bantas o acento não é fonêmico e cai sempre na penúltima sílaba. Geralmente apenas uma sílaba numa palavra pode ter um tom alto, sendo as demais todas com tom baixo. Mas a palavra pode também ter só tons baixos. Vamos tomar como exemplo algumas palavras da língua dita. Okubona, okubuma, okumubona, okufa. Apesar da imensa variedade de línguas bantas que existem, pouco se sabe e pouco há de disponível sobre material relacionado ao uso de tons nessas línguas. O que, a meu ver, é uma lástima terrível. Esse vídeo foi só uma palhinha de como diferentes línguas fazem uso de acentuação ou de tons em suas pronúncias. Eventualmente é capaz de que saiam vídeos mais detalhados sobre isso, incluindo a representação de tons no alfabeto fonético internacional. Mas para que eu possa continuar produzindo material com regularidade, eu preciso da ajuda de vocês.
Vocês podem ajudar o canal através da campanha do Apoia-se e ainda ter algumas vantagens com isso. Confere pelo link na descrição. Se eu pelo menos conseguir cobrir os custos de produção dos vídeos com a ajuda de vocês, eu já ficarei muito feliz. Além do Apoia-se, você também pode contribuir com o canal fazendo doações espontâneas do valor que quiser e puder via Pix ou PayPal. E lembre-se de que contribuidores do canal têm prioridade na hora de sugerir vídeos. Outras formas de você ajudar o canal a continuar são se inscrevendo e ativando as notificações para ser informado de conteúdo novo e poder assisti-lo fresquinho. Deixa também a sua curtida e comenta aí embaixo se você fala alguma língua tonal ou com acentuação de altura. E me segue também lá no Instagram. Obrigado e até a próxima!